diferente diante das circunstâncias, das situações que cada personagem viveu. Abel viveu uma situação em que tinha um aspecto de culto, de trazer e oferecer a Deus. Veja que Abel, por exemplo, e Caim receberam a mesma instrução, ouviram as mesmas palavras de Deus, mas na hora de adorar a Deus, um tem uma postura e oferece o melhor, o outro não. Então essa fé que é no mesmo Deus, nas mesmas promessas, nas mesmas verdades, circunstancialmente ela se manifesta de alguma forma diferente por conta das exigências circunstanciais. E aí nós vemos então Moisés com essa fé ousada. Então quando é que você vai ter que demonstrar a ousadia da fé que você tem em Deus e em sua palavra e no Senhor Jesus Cristo? E aí a gente vai extrair algumas lições aí para a nossa edificação. Você vai precisar de demonstrar isso quando estiver em jogo a sua identidade cristã. Todos esses slides aí eu conto com a ajuda da secretária da igreja. Ela bondosamente fala: pastor, está precisando de ajuda? Eu falo: toda ajuda. Então ela vai e ela coloca algumas coisas aí, então, e depois pergunta, e às vezes a gente usa e traz isso aí para vocês. Estiver em jogo a sua identidade cristã. Notem que o texto diz o seguinte: pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Notem que nesse contexto está em jogo a identidade dele. Muito embora ele estivesse recebido toda a instrução, todas as regalias que foi proporcionada no palácio, da sua vivência, da sua relação com essa mulher, nesse contexto maravilhoso, do melhor ensino, de tudo de bom naquele contexto do Egito, ele não aceita, ele recusa se identificar, se vender, se comprometer a sua relação com os hebreus, por conta da fé, por conta de tudo aquilo que ele era, por conta de todo aquele bojo que ele recebeu, do conhecimento de Deus e das promessas de Deus, o Deus que tinha falado que ia tirá-los do Egito, que eles não iriam ficar lá para sempre, tinha um período determinado, era profético, mas ele não aceita, ele recusa-se ser chamado filho da filha de Faraó, para não comprometer a identidade. É necessário, irmãos, às vezes, assumir posturas dessa forma, porque às vezes nós nem nos reconhecemos mais como cristãos, nós nem reconhecemos mais, nem somos reconhecidos como tais, porque nos vendemos e vamos nos comprometendo aos poucos, como que minando a nossa identidade cristã. Provavelmente, talvez alguns de vocês já ouviram de algum pagão falar assim: eu não quero ser crente igual fulano, ser crente para ser... Não, que isso, eu não quero. Ainda hoje eu conversava com o Mateus de um personagem, não me lembro quem era, a mulher que saiu falando que agora era cristã, né, porque está em voga, né, está na moda isso, né? Essas pessoas importantes aí, os artistas. Aí ela disse o seguinte, que ela tinha mudado de vida 90 graus. Mudança é essa? Identidade é ele. Mudou nada, minha filha. Mas Moisés não, ele está comprometido, ele não aceita isso, ele recusa a ser chamado filho da filha de Faraó. Eu li um livro cristão, no tempo desse, a pessoa contando a história de um jovem. Se você já ouviu, tenha paciência e ouça novamente essa história. A história é a seguinte: diz que o jovem, ele, depois de se formar, ele então, correndo atrás do seu progresso profissional, da sua realização profissional, ele foi para uma outra cidade, longe da igreja, longe da sua família, num lugar distante, não era conhecido. E ele então, em algum momento, ele começa a sofrer algumas pressões.
alguns assédios. E ele começa a abrigar no seu coração o seguinte: olha, essa coisa está tão difícil, isso está demais, essa pressão, e eu não estou suportando, e sou frágil. E ele começa a racionalizar de modo lógico as suas fraquezas e a sua estrutura diante daquela pressão. E quando ele estava quase cedendo, e eu lhe convido para que você abra a Escritura, diz a história que ele encontrou então a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Alguém, por gentileza, por favor, leia esse texto. Um irmão ou uma irmã, por favor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Quando ele estava para comprometer a identidade, quase cedendo às pressões, ele lembrou desse texto. Quando ele já tinha racionalizado a sua prática, a ponto então de curvar-se, ele lembrou-se: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Claro que nem nós não seremos poupados de algumas circunstâncias difíceis, em que nós seremos testados, mas Deus é fiel, e Deus vai prover livramento. E para que você não comprometa a sua identidade, você precisa então conhecer a Escritura, para se posicionar de uma forma equilibrada e firme, evidenciando a sua firmeza. E aí você percebe que Moisés, ao recusar-se a ser chamado filho de Faraó, ele tem que tomar decisões. Ele então faz escolha. E a escolha que Moisés faz é uma escolha de deixar o palácio para viver no deserto. Veja só que mudança radical para esse homem. Ele tem que fazer escolha, porque ao recusar ser chamado filho da filha de Faraó, ele tem então que fazer uma escolha. Ele vai ter que deixar o palácio. E ele então, diz o texto, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus. Ele troca a bonança, ele troca as regalias, ele troca todos os privilégios para viver na escassez, para viver numa situação difícil. Mas ele não está comprometido para ceder tudo aquilo que ele é com o seu povo e com a pessoa de Deus. Isso exige ousadia, isso exige firmeza. Você já pensou na situação que você vive, de tudo aquilo de bom que você tem, que seus pais te dão, de todo o conforto, e de repente você precisa tomar alguma medida e perder parte disso, ou talvez tudo isso, alguma situação? Talvez você não pensou nisso ainda, e talvez não seja necessário, mas e se for necessário? O que você fará? Moisés estava firme, a sua fé o impeliu a agir dessa forma. Vamos caminhando aí, tirando aí mais uma lição. Quando então você tem que evidenciar então a ousadia dessa fé, a firmeza? Quando estiverem em jogo os valores do reino de Deus. Aí é preciso novamente evidenciar isso. Eu chamo você a sua atenção para o texto que diz aí que Moisés, no versículo 26, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão
Olha só o que esse homem está fazendo. E é importante que quando eu li o texto com vocês, eu falei dessa expressão que vem anteriormente no versículo 25, quando o texto diz que preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Acho que nenhum ministro do Evangelho, em sã consciência, vai negar para a igreja essa realidade de que o pecado traz prazer. O texto diz isso. E a nossa carne deseja isso, a nossa natureza pecaminosa deseja essas coisas. Mas são prazeres transitórios, que deixam marcas terríveis. E aí Moisés então evidencia essa ousadia da fé por conta dos valores do reino, por conta de Cristo. E a ideia do texto aqui, porquanto considerou, do verbo considerar, é uma ideia de que é como se fosse uma coisa matemática. É como se ele tivesse feito uma conta. Ele pegou, é como se ele tivesse pegado a calculadora. Vamos avaliar quais os lucros. E ele começa a fazer essa soma, olhando para as riquezas que eram oferecidas no Egito e as riquezas em Cristo. Qual tem mais valor para mim e para você? Aquilo que é oferecido para nós, que tem esse aspecto temporário, efêmero, ou as riquezas de Cristo, que aponta para essa realidade gloriosa, quando o texto diz, porque contemplava o galardão. A gente não rompe, irmãos, com certas coisas, com certas práticas, com certos hábitos, porque às vezes nós queremos ficar âncora aqui, a nossa esperança está aqui, nós gostamos disso aqui, e dificilmente nós olhamos para a era vindoura. Conte, por exemplo, em nossas igrejas, quantas vezes você ouve sermões e mensagens sobre isso. E por conta disso nós vamos ficando como que aculturados, nos acostumamos, aqui está bom demais, que lugarzinho bom, daqui ninguém me tira, e nós queremos construir tudo aqui.